Fala, campeão. Tudo bem, pastorzão? Que alegria, Como que viu? o senhor está? Estamos aqui animados. Que bom. Poxa, a gente está muito honrado, muito grato de ter o senhor hoje aqui com a gente, para a gente poder falar desse tema maravilhoso. É um prazer, meu irmão. Um privilégio estar com você, viu? Muito legal. Obrigado Privilégio. mesmo. Sempre que a gente está junto, eu sou muito abençoado e eu tenho certeza que todo mundo vai ser muito abençoado hoje aqui. E nós estamos Amém. fazendo uma jornada, reverendo, sobre achamos o livro, né? Com base em Josias, né? Quando ele acha o livro e começa uma reforma na nação a partir da palavra de Deus. E uma coisa que eu ouço muito dos jovens, né? E de várias pessoas eu não consigo entender as escrituras, eu não consigo entender a Bíblia. Então nós estamos tirando esses 7 dias para falar, conversar sobre isso, como compreender as escrituras, como estudar a Bíblia, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar o senhor que está nessa jornada já há anos, né, com a palavra de Deus, como que o senhor lê, como que o senhor estuda a Bíblia? O que o senhor poderia falar para a gente, assim, que nos ajudaria? Muito obrigado, Douglas. Primeiramente, pela bênção de estar com você, o privilégio de estar com você. Tenho um respeito muito grande por você, pelo seu pai, pelo ministério que vocês exercem, Sim. pela importância e relevância do ministério de vocês para o Brasil e para o mundo. Eu entendo o seguinte, que a Bíblia é um livro que é sublime demais para minha razão compreender, e a Bíblia é fácil demais para qualquer pessoa com a iluminação do Espírito Santo entender. Hum. O cientista mais arguto pode não compreendê-la, e a pessoa semi-analfabeta pode entendê-la, Uau, uau. que é um livro que discerne espiritualmente. Então, nós precisamos, para entender a Bíblia, ter a iluminação do Espírito Santo. A mesma pessoa que inspirou a Bíblia é a pessoa que nos ilumina para entendermos a Bíblia. Ali, a Bíblia não é um livro como matemática, biologia, a ciência, história a humana, mas é um livro divino, inspirado por Deus, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Esse é o primeiro aspecto. Ok. O segundo aspecto é que a Bíblia tem normas, princípios, regras para se interpretar. Nós temos uma ciência de interpretação chamada hermenêutica, né? E a hermenêutica sagrada, ela tem alguns parâmetros, alguns princípios. Então, antes de entrar nesse assunto propriamente dito, Douglas, Ok. você dizer como é que eu faço. Primeiro, eu Tá. tenho uma leitura bíblica que eu chamo de devocional, onde eu não vou para ela para buscar um sermão, um estudo bíblico, para fazer exame de cada palavra ou de sentenças. Eu vou, como um faminto, pego um prato bem delicioso, um cardápio bem farto, para se alimentar, para saborear, para me deleitar. Então, Ok. essa é uma leitura devocional. Há uma segunda leitura, que é uma leitura mais analítica, onde eu me aproximo de um texto para entendê-lo melhor, para examiná-lo, aí com a lupa da fé na mão. Então, eu penso que, e eu gosto muito disso, por exemplo, eu agora, nesse período de quarentena, estou escrevendo um comentário de Gênesis. Então, eu estou Ok. debruçado em Gênesis. E eu gosto muito de fazer isso. Eu não sou daquele tipo de pastor, de estudioso que eu li a Bíblia 100 vezes, de Gênesis a Apocalipse, e vou lendo, li de novo. Eu faço isso também, mas eu gosto Sim. muito de pegar um livro e examinar aquele livro, Ok. detidamente, exaustivamente, Mergulhar nele. mergulhar nele, cautelosamente. Então, aí é ler várias vezes, aí é você ler com atenção, aí é ler anotando, aí é ler fazendo observações, aí abrir comentários bíblicos bons na área da exposição daquele livro, aí é consultar outras obras paralelas para você ir formando o seu entendimento daquela obra. Então, tudo isso vai trazendo a você um acervo para que você possa compreender aquele livro no seu contexto, quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quais são as principais lições, qual é a aplicação para o nosso coração e como eu posso transmitir isso, não só para mim, trazer para mim, mas também repartir isso com outras pessoas. Ok. E no mesmo dia, o senhor, na sua rotina, né, com as escrituras, o senhor faz
esses dois exercícios, da leitura devocional e da leitura de estudo. Perfeito, perfeitamente. É sempre mantendo esse equilíbrio, porque eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, sabe, Douglas? Eu penso, para não nos tornarmos uma espécie de profissionais da palavra Sim. e entrarmos na palavra apenas há poucos dias um pastor me disse assim, Pastor Hernandes, eu me tornei apenas um fabricante de ser humano. Eu faço isso mecanicamente, eu faço isso automaticamente, mas isso não mexe mais comigo. Nós temos que ter esse cuidado. Nada é mais perigoso do que a familiaridade com o sagrado. Quando as coisas sagradas vão se tornando muito comuns para nós, muito rotineiras para nós, a gente pode perder o senso do sublime, do glorioso, do inédito, né? De ouvir, auscultar a voz de Deus através da leitura das Escrituras. É verdade. Isso é um perigo, e principalmente, no meu caso, é um filho de pastor, neto de pastor, né? Eu lembro de criança dormindo embaixo dos bancos, é um perigo se tornar comum, né? O culto, a Bíblia, o louvor, né? É um perigo muito grande. E o senhor faz uma leitura, na sua leitura devocional, é uma leitura corrida da Bíblia toda? Como é que se organiza isso? Bem, até no devocional, eu gosto de fazer essa leitura corrida, porque eu acho que nós temos que ter uma visão do todo. Eu acho que a primeira coisa, por exemplo, quando você vai numa região, é você conhecer uma vista panorâmica, aérea, né? Muito bom, muito bom. E eu, durante muito tempo, sabe, Douglas, eu tive dificuldade de entender isso, essa visão aérea, essa visão panorâmica, essa visão do todo. Então, é bom você fazer uma leitura da Bíblia toda, e aí eu fiquei muito feliz daí de você citar o livro aí que você está sorteando, porque essa visão panorâmica bíblica ela é fundamental, de você entender a cronologia da história bíblica, de você entender como essa linha que vai começando lá em Gênesis, vai seguindo a história da redenção, pela progressiva da revelação, e você vai entendendo os fatos, conectando os personagens, os lugares. E aí você tem uma visão do todo. Então, é muito importante alguém fazer essa leitura devocional, começando em Gênesis, indo até Malaquias, começando em Mateus, indo até Zacarias, até Apocalipse. Essa visão geral é fundamental. Opa. Feito isso, eu acho que também você pode ter leituras devocionais detidas. Por exemplo, eu gosto muito, aprendi isso no seminário. Por exemplo, eu quero estudar Efésios. Ler Efésios, você gasta 15, 20 minutos para ler Efésios. Sim. Você fazer a leitura 30 dias. Cada dia você lê. Depois que você Efésios lê inteiro. repetidamente 30 vezes, aquilo começa a entrar em você. Okay. Você começa a guardar. Uma coisa importante, isso aí isso é meu, eu não sei, eu não posso ditar isso para ninguém. Por exemplo, eu comecei a ler a Bíblia na versão atualizada. Okay. Aí surgem outras versões, agora surgiu a atualizada com a reforma aí, ortográfica e tal. Sim. Eu não mudo a minha versão por uma razão. O que eu sei de Bíblia, de memorização, eu sei com essa versão. Então, é verdade. É muito importante nós também, Douglas, no estudo da Bíblia, memorizarmos passagens bíblicas. Ok. Porque haverá momento que você não vai ter sua Bíblia física na mão. Haverá momentos que você não vai estar com o seu smartphone na mão. Haverá momentos que você vai precisar ter essa verdade toda na sua mente, no seu coração, nos seus lábios. E memorizar isso é memorizar o endereço e memorizar o conteúdo, porque às vezes algumas pessoas conhecem o conteúdo, mas não sabem onde está. Outros sabem onde está, mas não sabem o conteúdo. Então, a memorização da Escritura é uma prática fundamental para nós. É aquilo que Jesus Cristo fez lá no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. E citar com precisão, porque às vezes, se a gente for citar a Bíblia igual Eva citou lá para a serpente, é um problema, porque ela cita, tira um pedaço, acrescenta outro, e aí torce a Escritura. E a palavra de Deus, quando eu tiro alguma coisa ou acrescento alguma coisa, ela não é mais palavra de Deus. Aí ela é perigosa. Né? Nenhum pingo do i vai passar, né? Nenhum pingo do i pode ser tocado. Né? Não posso acrescentar nada e eu não posso tirar nada. Deixa eu tirar o meu aqui, está escorregando, está caindo. Peraí, só um minutinho. Agora,
quanto ao estudo, né? Quando você está fazendo o estudo, aí você usa várias versões. Sim, eu tenho várias, eu tenho quase todas. Toda a Bíblia de estudo que tem, eu gosto de comprar e gosto de ter, e gosto de estudar. Uhum, uhum. Então, acho que quando você está, por exemplo, preparando um sermão, vamos falar que nós, aí para os pastores, para os obreiros, tá, você está preparando um sermão. Eu acho que você precisa ter todas as suas ferramentas e abrir essas Bíblias de estudo, abrir seus bons comentários, abrir um livro de teologia, um dicionário bíblico, uma concordância bíblica. Todas essas ferramentas estão à sua disposição. Sim. Nós devemos... Por quê? Porque, às vezes, nem toda versão ela é completa. No sentido, aqui, às vezes, essa tradução aqui foi melhor, mas, às vezes, uma outra tradução, naquele versículo, ela é mais clara, ela é mais nítida, ela é mais fiel aos originais. Então, é fundamental que a gente tenha as versões disponíveis e compare uma com a outra. Examine uma outra, porque, às vezes, uma vai lançar luz no texto, outra vai ajudar a compreender uma outra passagem. Então, cabe-nos... Eu acho que o pregador, ele é um estudioso. Ele é um estudioso das Escrituras. Ele precisa estudar as Escrituras. Ele precisa examinar as Escrituras. Então, eu sempre digo o seguinte, todo pastor, todo obreiro, todo evangelista, todo pregador precisa gostar de ler. Quem não gosta de ler, eu acho que confundiu a vocação. Por quê? Porque não dá para você dar o que você não recebe. E se você não recebe, você não tem como dar. E se você não estuda, você não ensina. Sim, sim. Né? E se a pessoa não estuda e vai querer ensinar, começa a dar uma sopa rala para o povo. Uhum. E aí a ovelha faminta é a ovelha insegura, é a ovelha que fica à mercê dos predadores. Isso é muito forte. É. Agora, você falou desse panorama geral das escrituras, né? E uma pergunta que me fazem com frequência, sim, e até na última live surgiu bastante quando a gente abriu para perguntas, é a seguinte: alguém que está começando na prática de estudar as escrituras e de ler mesmo, né? Eles perguntam assim, por onde começar? Eu começo por Gênesis ou eu devo começar por Mateus? Muito boa sua pergunta. Veja bem, eu escrevendo agora o livro de Gênesis, comentário de Sim. Gênesis, eu estou convencido de que Gênesis é o livro mais importante da história da literatura mundial. Sério? Eu estou convencido disso. Por quê? Porque o livro de Gênesis é o começo de tudo, é o começo do universo, é o começo da vida, é o começo da raça humana, é o começo da instituição do casamento, é o começo da história da redenção, é a história da queda, é a história de Deus escolher um homem para formar uma nação, de onde Deus traria a sua palavra e o seu Messias. Então, não é possível entender toda a Bíblia sem partir do livro de Gênesis. Lá Sim. está a semente desta árvore frondosa, que é toda a revelação das Escrituras. Nós não precisamos ter medo do livro de Gênesis, devemos começar com ele, por ele, porque a partir dele é que eu vou compreender a história, por exemplo, do Êxodo, eu vou entender a história da Terra Prometida, eu vou entender a história dos profetas, eu vou entender a história do Messias prometido. Então, é a partir daí. Agora, penso que nós devemos sempre ler o Velho Testamento à luz do Novo e o Novo à luz do Antigo. Há uma frase de Agostinho de Hipona, que você conhece, muito importante nesse momento, que o Novo Testamento está latente no Velho Testamento e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Então, eu não explica para gente se latente e patente. Explico. A latente é aquilo que está presente, mas não é visto. Essa palavra latente é curiosa, porque eu já vi muita gente usar latente como uma coisa evidente, que está latejando. É o contrário. Isso é o Antônio. Latente está presente, mas não é notado. Não é tão claro, não é tão nítido. Patente é aquilo que está presente e é visivelmente claro. Então, o Novo Testamento está latente lá no Velho. Está lá. As doutrinas estão lá. Tudo aquilo que você tem de doutrina neotestamentária, a semente está lá no Velho Testamento. E o Velho Testamento está patente no Novo porque o Novo é o cumprimento do Velho. Então, nós não cremos que existe uma tensão entre o Velho e o Novo.
O Uhum. velho é a preparação do novo e o novo é o cumprimento do velho. Isso, É por muito isso bom. que nós temos que a Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Nós Uhum. não rejeitamos o Antigo Testamento. Nós cremos que a Bíblia é um livro que é Antigo e Novo Testamento, com 66 livros inspirados. Sim. E aí é fundamental isso. É fundamental que a pessoa tenha essa visão clara, sabe? Eu preocupado com isso, Douglas, se você me permitir, porque Claro. isso arde o meu peito. Eu comecei agora preparando alguns cursos cursos bíblicos fáceis, objetivos, Hum. simples, e eu estou disponibilizando esses cursos EAD na Luz para o Caminho, Ótimo. www.lpc.org.br. E o primeiro curso que eu estou Então, eu vou colocar lá no preparei. grupo do Telegram, tá? O link para todo mundo, você que está aí com a gente, eu vou colocar lá no grupo do Telegram esse link aí, tá? Do Muito obrigado. Luz para os povos. lpc.org.br. Então, Tá. nós temos o curso Panorama Bíblico, Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento. Outra coisa que as pessoas têm dificuldade em entender, panorama da história da igreja, porque às vezes você tem livros muito volumosos e aí você se perde Uhum. atrás de uma árvore e não tem a visão da floresta. Panorama das escolas filosóficas, por que está acontecendo com o mundo secular enquanto a história da igreja está avançando. Então, temos cursos como entender Apocalipse, curso de liderança, curso sobre casamento. Então, vários cursos lá, bíblicos, fáceis das pessoas entenderem. Ok. Para ajudar as pessoas a entenderem as Muito escrituras. bom. Aquilo que você disse, tem muita gente reclamando. Ah, pastor, eu não entendo, então eu nem abro. Não, isso é bobagem. Sim. A Bíblia é a palavra de Deus. E se o Espírito Santo nos iluminar, uma pessoa sempre... A minha mãe aprendeu a ler na Bíblia. Uau. E ela lia a Bíblia e entendia a Bíblia. Isso é muito bom. Então, isso é maravilhoso. Uma pessoa que está nos acompanhando, pastor, eu fiz só primário, nem primário, eu aprendi a soletrar sozinha. Você pode entender a Bíblia. Sim. A Bíblia não é um livro escrito para uma elite, não. Ele é escrito para o povo de Deus. É muito bom. E isso é muito claro, somente nas cartas ali de Paulo, né? Ela foi escrita para resolver as demandas mais básicas, né, da vida humana e de uma comunidade, né? Douglas, isso que você está falando é tão importante, porque às vezes eu tenho muita preocupação com a discussão teológica quando ela se torna apenas uma discussão acadêmica, né? Sim, sim. Aí vira teólogo de gabinete, aí as pessoas começam a discutir. A Bíblia, ela tem área para discussão? Tem Sim, espaço para sim. apologética? Tem. Mas a Bíblia é um livro para ser proclamado, mais do que Uhum. para ser discutido, né? Uau. Então, se nós anunciar... O Spurgeon dizia uma frase que eu gostava muito dela, gosto muito dela. Ele diz o seguinte, que a Bíblia, o Evangelho, é como um leão. Você não precisa defender um leão, basta soltá-lo. Basta soltá-lo. Muito bom. Então, quando a Bíblia é proclamada, ela age por si mesma, ela tem vida em si mesma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é maravilhoso. E eu gosto muito de um termo que o Gordon Fee usa, né? Que é teologia de tarefa, né? Então, é teologia que resolve demandas das pessoas, né? Então, não é um conhecer por conhecer, né? Simplesmente. Tanto que não tem nenhum tratado teológico na Bíblia, né? É sempre ele resolvendo demandas Por e você acha exemplo, a teologia ali, né? uma das coisas que você está mencionando aí, há poucos dias eu preguei sobre isso, me empolguei muito, porque você pega o capítulo mais completo de Paulo sobre a cristologia, talvez, é Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Por que Paulo escreveu aquele texto da cristologia, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, etc. Para resolver um problema de relacionamento na igreja. Incrível. Paulo era um teólogo pastor e um pastor teólogo. Então, a teologia não é para servir de discussão acadêmica, a teologia é para resolver situações concretas de relacionamento na igreja, para pastorear o pastoreio da igreja. Isso é maravilhoso. Eu queria até voltar só no ponto do Antigo Testamento, né, da pergunta por onde a gente começa, né? Porque eu estava lendo Mateus, né, e tem aquele momento em que Jesus chama Pedro, né, e aí está escrito, e ele largou imediatamente as redes, aí ele chama João e seu irmão, eles largaram imediatamente, né, os barcos, as redes e tal, e eu comecei a orar em relação àquilo, né, eu tive um momento de leitura, aí eu estava orando, e perguntando para o Senhor como é que funciona isso, né, esse largar imediatamente, né, e como é que eu poderia, com as pessoas que eu estou pastoreando, né, como é que eles largam imediatamente, passam a seguir a Jesus naquele nível, né? E algo que me ocorreu
é que eles largam imediatamente porque eles conheciam o Antigo Testamento. Eles largam imediatamente porque eles tinham contexto. Eles estavam esperando um Messias, né? E de Perfeitamente. repente alguém fala para eles, é o Messias. Então eles se lançam para uma expectativa profética de milhares de anos. Então eu acho muito importante as pessoas começarem por Gênesis, porque para elas, quando chega em Mateus, é o ápice da história de Israel, né? Tudo que foi Exa- prometido ali está sendo cumprido. Então, aí você consegue Exatamente. entender Jesus nesse contexto de algo que está sendo esperado, é muita expectativa, né? Você vai dar muito mais valor à pessoa de Cristo quando você conhece o Antigo Testamento, porque você vai notar de como esse plano foi maravilhoso, como Deus Sim, cuidou disso ao longo dos séculos, como Deus preservou o seu povo, como Deus exato. preservou a sua revelação escrita até chegar à plenitude dos tempos, né? E é Sim, mais do que isso, você nota que Deus prepara o mundo, prepara, por exemplo, os gregos, né, para dar a um mundo uma língua universal, prepara sim. os romanos para construir estradas, para costurar a unidade de um grande império, prepara os judeus para trazer a língua, para trazer a revelação escrita e para Uau. ser o berço para o Messias. É na plenitude dos tempos que ele vem. Então, quando você conhece toda essa história, você valoriza muito mais a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Isso é maravilhoso mesmo. Eu gosto de uma provocação, né, que o próprio N.T. Wright ele faz, né, dizendo que a gente se preocupou muito em pegar os evangelhos e mostrar como ali os evangelistas estão nos dizendo, né, Jesus é Deus, né, Jesus é Deus e a divindade de Cristo. E ele diz assim, mas a gente tem que fazer a pergunta, qual Deus, né? Entendeu? Porque quando eu falo Jesus é Deus, apenas essa frase, a pessoa vai tentar encaixar no Deus dela, vamos dizer assim, né? Mas o que os evangelistas estão falando é Jesus é o Deus de Israel encarnado, né? Aquele que disse, haja luz no primeiro capítulo, né? Está sendo, ali nasceu na barriga de uma virgem, né? Então, é muito forte isso, você ter esse contexto todo o Antigo Testamento, e eu diria que é um grande desafio, né? A gente mergulhar no Antigo Testamento. Agora, é mais desafiador um livro como os livros do Antigo Testamento, narrativas, do que os livros do Novo Testamento? Você que está comentando todos. Veja bem, eu não digo mais desafiador. Eu acho que cada livro tem seu propósito, tem sua mensagem central e tem o seu papel relevante dentro do projeto da história da redenção e da progressão da revelação divina. Porque a revelação divina ela é progressiva, né? Sim, É como diz lá Provérbios capítulo 4, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até que nós temos a conclusão da Escritura com o livro de Apocalipse, e agora, como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Então, nós não cremos que a revelação de Deus, do ponto de vista canônico, esteja aberto mais. A Bíblia tem uma capa sim, ulterior, a revelação está completa, nós temos a palavra de Deus para nos como nossa única norma, regra de fé e de prática, mas eu entendo o seguinte, que você tem os livros da lei, você tem os livros históricos, você tem os livros poéticos ou sapienciais, você tem os livros proféticos, os profetas maiores e menores, e entender este mapa, entender essa progressão, entender cada natureza desses livros é fundamental, porque é exatamente isso que Jesus disse, por exemplo, lá para aqueles caminhantes de Maús. Por que eles estavam tristes? Porque eles não tinham atentado ainda para a mensagem da lei, dos escritos, dos profetas, dos salmos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês entendessem melhor o Antigo Testamento, se vocês compreendessem melhor o Antigo Testamento, vocês entenderiam melhor quem eu sou. sim, Seus olhos seriam mais abertos para compreender quem eu sou. Então, uma coisa maravilhosa, né, Douglas, é que o centro da Bíblia é Cristo. uhum, A mensagem do Antigo e do Novo Testamento é cristocêntrica, né? Então, o Cristo, a Bíblia está cheia da pessoa de Cristo, tanto no Antigo sim. quanto no Novo Testamento.
Entendi. Isso é maravilhoso. Agora eu fiquei na expectativa desse comentário de Gênesis aí, viu? Estou muito empolgado. Se Deus quiser, deve sair. Eu já estou no capítulo 21, estou comentando hoje o capítulo 21. Uhum. Até o final da quarentena, eu espero ter avançado bem mais. E logo, logo, se Deus quiser, vai estar disponível. Muito legal. Pastorzão, muito obrigado, viu? Foi uma honra muito grande. Ô Douglas, muito obrigado pelo seu convite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe também seu pai, no grande trabalho que realiza no Brasil e fora do Brasil. Vocês têm um trabalho, além de tudo, muito brilhante na área de família, na área de assistência e ajuda a pastores que passam por lutas. Sim. Eu reconheço o ministério de vocês e dou graças a Deus pelo ministério de vocês, viu? Amém. Muito grato também por você colocar aí na disposição das pessoas esses cursos que nós temos. Sim, lá. Vou colocar os links lá no Telegram. E espero que seja muito útil para as pessoas que vão usar. Deus abençoe. Um grande Amém. abraço para você, queridão. Obrigado. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Voltamos? Então vamos lá, galera, porque a gente tem a nossa aula de número 2 aqui. Pô, tempo muito especial com o Hernandes Dias Lopes, com o reverendo. Cara, que honra a gente poder tirar esse tempo para conversar com ele. E olha só, para nossa aula número 2, a nossa jornada, eu vou fazer algumas anotações aqui, tá? Então, se prepara para ir anotando aí também, se você preferir, mas eu vou colocar esse PDF aqui no nosso grupo do Telegram, ok? Então fica tranquilo que eu vou disponibilizar esse PDF no grupo do Telegram, vou disponibilizar os links que o Hernandes Dias Lopes falou pra gente e vamos lá. Vamos para a nossa aula de número 2. O que eu quero falar com você hoje tem muito do que o Hernandes, pastor Hernandes, ele já começou a pincelar e a falar ali pra gente no tempo que a gente teve juntos. Eu coloquei assim, olha, leia orando e ore lendo, ok? O que você precisa entender é que Bíblia e oração, a leitura bíblica e a oração, elas se misturam o tempo todo e elas devem andar juntos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês ontem desse aspecto duplo? Lembra que eu falei para vocês ontem de que a Bíblia tem essas duas características, ok? Ela é um livro... Deixa eu colocar aqui. Olha só. Ela é um livro humano, no sentido do homem, né? Foi escrito por homens, ok? Deus usou homens, mas ela é um livro divino. Ela é um livro histórico, mas ela é um livro eterno, ok? Então, eu vou ler e estudar ela, mas eu vou, então, orar e pedir para que o Espírito Santo esteja comigo. Uma coisa que eu queria falar para você é que o mesmo Espírito que inspirou o autor original a escrever as Escrituras é o Espírito que vai te guiar em toda a verdade da leitura. Então, como que eu venço esse sofisma, Douglas, do não entendo a Bíblia, eu não consigo compreender? Cara, você precisa orar e falar, Espírito Santo, me guia em toda verdade. Então eu quero te ensinar uma oração muito simples. Todas as vezes que você for começar, que você pegou sua Bíblia, você vai abrir ela, você vai falar, Espírito Santo, me guia em toda verdade. Porque ele prometeu que enviaria então o Espírito que nos guiaria em toda a verdade e que nos faria lembrar de todas as palavras dele. Então, é maravilhoso, porque esse livro é um livro que você lê na presença do autor. O autor, aquele que inspirou os homens a escreverem, esse autor, esse Espírito está aí com você. Esse Espírito habita em nós. E agora você vai ler diante ou com a presença do Espírito. E o Espírito vai te guiar nas duas tarefas, nas duas regras que eu falei. Lembra que eu falei de exegese? Lembra ontem?
Exegese está falando do aspecto humano aqui, histórico, aonde nós vamos olhar o contexto, nós vamos olhar o estilo literário, nós vamos olhar como foi escrito, o que queria dizer, o que o autor original quis dizer para os leitores, os primeiros leitores. Isso o Espírito Santo também vai nos ajudar. O Espírito Santo pode nos ajudar no nosso intelecto, para entender melhor, ok? Pode te ajudar a aprender a ler melhor. E também na hermenêutica, ok? Foi escrito lá no século I, por exemplo, no Novo Testamento, mas ele pode ser aplicado no século XXI. Por quê? Porque é eterno esse livro. Então o Espírito também vai nos ajudar como que eu aplico isso que foi escrito para o século I, hoje no século XXI. É o Espírito que nos guia nessa aplicação, porque nós temos que ler a Bíblia entendendo que ela é um livro profético, ela é um livro escatológico, ok? Então, entenda, nós temos que ler orando, nós temos que orar lendo, ok? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Olha só, em Salmo 119, Davi faz exatamente essa oração. Salmo 119 é um salmo inteirinho, é o maior de todos e é inteiro sobre as Escrituras. Olha Salmo 119, 27. Ele diz assim, olha, faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Ele está orando sobre as Escrituras, sobre entender a Bíblia. Olha só o verso 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Então ele está orando, pedindo, me dá entendimento da tua lei. Eu quero entender os teus estatutos. Olha o verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Então olha só, ele está ensinando você a orar, pedindo, me ensina a entender as Escrituras. Então você precisa ler orando e orar lendo. Quando antes de começar você vai orar pedindo, Espírito Santo me guie em toda a verdade. Mas depois que você lê, você vai orar, Espírito Santo me ensina a aplicar tudo isso aqui na minha vida. Por quê, gente? Porque é o que o Hernandes falou. Ele disse assim, nós não podemos abordar a teologia pela teologia. Nós não podemos abordar o conhecimento pelo conhecimento. Para que você quer ler a Bíblia? Para que você quer entender as Escrituras? Para obedecer. Para aplicar na minha vida, para ensinar outros a aplicarem, para que a nossa vida seja completamente transformada por essa verdade. Eu falei na entrevista com o Hernandes de um termo chamado teologia de tarefa, que é o que o Gordon Fee fala no Entendes o que Lês. Teologia de tarefa. O que é isso, Douglas? Você vai reparar que não tem nenhuma carta, nenhum texto de Paulo dizendo o seguinte, deixa eu mostrar para vocês qual é a minha teologia, um tratado teológico ali. Não, sempre as cartas são para resolver uma demanda da igreja. Tinha dois brigando, então ele fala da teologia resolvendo um problema, resolvendo uma questão. Então, não tem conhecimento por conhecimento, é sempre para ajudar alguém, para resolver alguma coisa. Então, por que a gente quer aprender as Escrituras, cara? Porque a gente crê que essa é a verdade. E a gente quer aplicar na nossa vida para ser completamente transformado por essa verdade. Porque nós amamos a Deus, nós queremos conhecer a Deus mais e mais para poder obedecê-lo, para descobrir qual é a vontade dele. Então, eu leio orando. Então, eu falo, Senhor, me guie em toda a verdade. Mas também eu oro lendo, porque tudo que eu leio eu falo, Senhor, como é que eu coloco isso em prática? Espírito Santo, como é que isso aqui pode ser traduzido para hoje? Como é que eu aplico isso no meu casamento? Como é que eu aplico isso na empresa que eu trabalho, nos meus estudos, com os meus filhos? E é isso que a gente vai fazer. Então não tem como separar, gente, leitura bíblica e estudo da palavra de oração, ok? De ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, olha só. O que eu quero ver com vocês hoje sobre o nosso estudo? Para a gente poder estudar a Bíblia, nós precisamos ter uma visão geral das Escrituras, ok?
Isso aqui é muito importante. Ó, tem um perigo muito grande da gente estudar a Bíblia somente em pedaços, ok? Sem uma visão geral. É perigoso estudar ela em pedaços. Por que é perigoso, gente? Porque imagina que a gente tem um quebra-cabeça, ok? Imagina um quebra-cabeça. E aí eu pego uma peça do quebra-cabeça, tá? Uma parte do quebra-cabeça e te dou, ok? Aí você pega essa parte e tem lá o rosto de uma mulher, por exemplo, nesse quebra-cabeça. Eu te pergunto, essa parte que está na sua mão é do quebra-cabeça? Sim. Ela é uma figura do quebra-cabeça? Sim. Agora, se você não viu a caixa, lembra que na caixa vem o todo? Se você não sabe qual é a figura e tem somente aquela peça, você vai imaginar o resto da figura. Gente, uma galera sabe somente uma parte das escrituras, sabe um pedaço. E aquele pedaço é de verdade. É uma revelação de quem Deus é de verdade uma parte da história da Bíblia. Só que como ela só tem aquele pedaço, ela imagina o que é o resto. E ela encaixa, então, aquele pedaço numa figura que a mente dela vai criar. E cada um cria de acordo com o que tem na sua história, na sua vida. Tá? Se você teve um pai mau, às vezes você encaixa aquela figura num Deus mau. Se você teve um pai permissivo, às vezes você encaixa aquela figura num Deus permissivo. Se você sofreu várias coisas na sua vida ou você foi mimado, você cria a história toda a partir da sua mente. Então, presta atenção, uma coisa muito importante é a gente ter uma visão do todo das Escrituras, tá? E com uma visão do todo, aí sim, eu começar a encaixar as partes que eu estou estudando no todo. Deixa eu te dar um outro exemplo para você entender. Imagina que eu convido você para ir em casa, ok? E aí eu falo assim, cara, vamos assistir um seriado, né? Que agora está em alta seriado. O que é um seriado? É um filme gigante, ok? Por exemplo, eu não sei se você chegou a assistir um seriado, um dos que fizeram mais sucesso, né, no mundo, foi o Lost. Lembra o Lost? Né? Um avião que cai numa ilha e aí começa o enredo ali, aquele drama com aquela galera que sobreviveu à queda do avião, né? E eles estão todos na ilha e tal. Imagina que eu falo assim, vamos assistir um seriado, e aí você pergunta, o que você está assistindo? Estou assistindo Lost. E aí eu pego então e coloco na 4ª temporada, episódio 7, e ligo para você assistir. Só que você nunca assistiu o Lost. Você não sabe do que se trata o Lost. Você vai entender algumas das falas? Não. Ou se você entender, você vai fazer a interpretação que você quiser. Por quê? Porque você não sabe a história toda. Você não tem um panorama geral do que está falando ali. Então você vai mal interpretar cada fala, cada cena, porque você não sabe o todo. Gente, esse é o perigo de fazer isso aqui, ó. Eu vou ler hoje aqui Isaías 44, vai. Mas agora escute Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que criou e formou desde o ventre materno. Quem é Jacó? Aí às vezes a gente pega e fala, não, eu sou Jacó, eu sou um servo de Deus, e agora o Senhor está dizendo para mim aqui que desde o ventre materno Ele me criou. Será que você pode dizer que você é Jacó? Quem é Jacó? Que história é essa? E aí como é que eu encaixo isso daqui? E se eu não tenho o todo, eu vou criar o todo. Você está entendendo o que eu estou falando, cara? Como é importante ter uma visão geral das Escrituras. Para quê? Para que agora eu encaixe cada parte na visão geral, ok? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque nós, de alguma forma, a gente ficou meio viciado em pedaços. Gente, a gente está viciado em frase. Não é não? A gente gosta de... e a gente que no Desascope faz isso. A gente posta lá no Instagram lá, né? Uma frase. E aí você fala, uau, olha essa frase, cara. E aí a gente ficou meio viciado em tweet, gente. De tipo, uma frase, um pedacinho que nos impressiona. Só que a gente está se tornando cada vez mais preguiçoso de ir atrás do todo.
Então, por exemplo, hoje, fake news é uma coisa que está espalhada. Por quê? Porque alguém pega uma parte do discurso de uma pessoa, de um político, de um cantor, tal, pega uma frase da fala, e uma frase de 1 hora, às vezes, de fala, e coloca lá. E aí a gente olha aquela frase e fala, meu Deus, esse cara é horrível, ou esse cara é maravilhoso. Só que a gente não olha aonde essa frase foi falada, em que contexto, em que situação, o que estava passando na vida dele. Porque a gente tem preguiça de ir atrás e assistir o vídeo de 1 hora. Então a gente prefere as frasezinhas. Então, deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso aqui não é somente para a Bíblia, isso aqui é para tudo. Antes de fazer a sua interpretação, você olhou o todo. Cara, a gente tem que parar com esse negócio de um cristianismo de frases. Um cristianismo de caixinha de promessa, de tirar um negocinho e falar, olha, que versículo maravilhoso. Eu vou repetir. Deus não nos deu versículos. Deus nos deu livros, cartas, poesias, histórias, narrativas. E se a gente não tiver aqui a disciplina, a diligência de olhar para o todo, gente, nós vamos continuar não tendo a vida transformada pela verdade, porque a verdade é o todo. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje aqui? Presta atenção. Qual que é, então, a visão geral das Escrituras? Ok? Vamos pensar juntos em qual que é a visão geral das Escrituras, para que a gente possa encaixar tudo que a gente vai ler, tá? E todo o estudo que a gente vai fazer em todas essas nossas lives em relação à visão geral. Então, eu coloquei aqui, eu vou desenhar uma linha do tempo para a gente aqui, para a gente ter uma visão geral, ok? Então, vamos lá. Qual que é a visão geral? A gente conhece de forma muito clara o que eu diria que está exatamente no meio aqui, que é a cruz, ok? Que é a vinda de Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo fala do que pra gente? De salvação, ok? Fala de perdão de pecados, né? Uma palavra que a gente sempre usa, justificação. Agora, através de Cristo, eu fui feito justo. Agora, até mesmo essa mensagem que é maravilhosa, que é do perdão, da adoção, até mesmo essa mensagem, eu preciso entender que ela está encaixada em um todo. Então, eu tenho que perguntar, por exemplo, por que eu fui salvo? Ok? E isso aponta para o passado. E eu tenho que fazer uma pergunta, por exemplo, para que eu fui salvo? E isso aponta para o futuro. Então eu tenho que ter uma visão da história para saber onde eu me encaixo nisso, e eu tenho que ter uma visão da profecia, da escatologia, para saber qual é a missão de tudo isso. Então vamos lá. Onde tudo começa, gente? Com a criação. Ok? Deus cria tudo perfeito. Cria o homem, a imagem dele, tá? Cria esse lugar perfeito, chamado Jardim do Éden, né? Jardim no Éden, né? E olha só. Esse Jardim no Éden, ele era esse lugar maravilhoso, ele era o paraíso. Por quê? Porque céu e terra se encontravam no mesmo lugar nesse jardim, ok? Então, céu e terra estavam aqui. O que nós tínhamos no Jardim do Éden? E que eu já vou te adiantar, que é a história toda. Nós tínhamos Emanuel. Significa Deus conosco. Olha só. Aqui a gente tinha Deus habitando entre nós. Deus morando com a gente em um jardim, onde ele caminhava com a gente. O próprio Deus ensinando, se revelando. O homem conhecendo a Deus e sendo conhecido. Então, isso aqui é a criação, é o Éden, é o que a gente chama do reino de Deus. Quem reinava na terra? Deus, ok? O céu reinava na terra. E aí, você tem então Gênesis 3. O que é Gênesis 3, Douglas? O pecado, a queda.
O homem então se rebela, ele pega do fruto proibido e ele come, dizendo, nós não queremos Deus falando o que é bom e o que é mal, nós mesmos vamos falar o que é bom e o que é mal. E aí o homem então peca, e aí agora não tem mais céu e terra. Por quê? Porque o céu é santo, santo e santo, e a terra agora tem pecado, então ela não tem mais essa sobreposição, e agora é só terra. Ok? O pecado entra e agora Deus não habita, não mora mais com o homem. Você não tem mais Emanuel, porque ele não vai habitar no meio do pecado. Só que Deus, cara, que é cheio de graça e misericórdia, ele tem um plano. Ele nunca é pego de surpresa. E então ele escolhe um homem chamado Abraão. E ele diz, Abraão, da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele faz uma promessa em relação ao descendente de Abraão. Presta atenção, ao descendente de Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaac. E aí Isaac tem um filho chamado Jacó. E Jacó, então, é aquele que vai dar nome a uma nação. E qual é o nome dessa nação, Douglas, que Jacó dá nome? Israel. Israel é composto desses 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos, né? E dessas 12 tribos, um é escolhido, que é Judá, ok? Das 12 tribos, um é escolhido, Judá. E de Judá viria um rei, e esse rei é ungido, e é Davi. E uma promessa é feita a Davi, dizendo o seguinte, virá um rei da sua descendência que vai sentar no trono para sempre. E quem é esse filho de Davi? Quem é esse descendente de Abraão? Quem é esse da nação de Israel? Quem é esse da tribo de Judá? Jesus Cristo, cara. Ah, meu irmão, eu começo a queimar quando eu penso nisso aqui. Então, ele vem para cumprir tudo isso aqui, que era o plano de redenção. Ele vem, então, e ele nasce, Jesus Cristo, o filho de Davi, o descendente de Abraão, o da nação de Israel, o da tribo de Judá. Ele nasce. Ele é o Messias, ele é o Cristo, né? Cristo é o jeito grego de falar o que o hebreu diria o Messias, o ungido para cumprir esse plano redentivo. Agora, esse plano de redenção, o que é o plano de redenção, Douglas? É Deus voltando a habitar entre nós. Esse plano de redenção acontece em duas partes. Olha só, ele acontece em duas partes. Na primeira vinda, ok? E nessa primeira vinda, o que ele fez? Nos salvou, nos justificou, e agora, justificados pelo sacrifício dele, Deus pode o quê? Voltar a habitar entre nós. Agora, mas Douglas, a gente não continua tendo pecado? Sim, mas todos aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação para eles, porque Cristo levou sobre ele, Cristo se fez pecado no nosso lugar, e agora nele, no sangue dele, nós somos considerados santos, justos, justificados, e então ele pode voltar a habitar entre nós. Então hoje, olha o que você já pode experimentar hoje. O céu na terra de novo. Por quê? Porque Cristo, ao morrer na cruz, justificou a gente, e a gente pode então experimentar o céu que é santo, santo e santo, porque agora nós somos santos nele. Só que o plano de redenção, Douglas, está pronto? Não, ele iniciou na primeira vinda, ok? Então, a primeira vinda não é a história completa. Por quê? Porque ele vai voltar, que é a segunda vinda. E aí nós temos o livro aqui de Apocalipse. O que é a segunda vinda, então? É o cumprimento da profecia. É, então, Emanuel. Repetindo, o que é Emanuel? Deus conosco. Na segunda vinda, ele vai voltar.
para reinar em toda a terra, meu irmão. Olha o que vai acontecer. Esse Jesus que morreu, que ressuscitou, ele está assentado à destra do Pai, aguardando a gente pregar esse evangelho do reino em toda parte, para toda língua, para toda nação. Para quê? Para ele voltar para um povo santo, justificado, que está nele, que crê nele. E aí ele vai reinar sobre toda a terra. Ele vai reinar sobre toda a terra, ele vai reinar a partir de Jerusalém. Ele volta e senta num trono físico em Jerusalém e ele vai reinar em toda a terra. Deixa eu te falar uma coisa importante. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro, ok? Será que eu consigo desenhar um cordeiro aqui assim? Agora, na segunda vinda, ele vai vir como um leão. É muito interessante, eu estava ouvindo o Fábio Coelho junto com o Ângelo Basso, e ele disse algo maravilhoso. Ele disse assim: na primeira vinda, Jesus um dia entra na sinagoga, ele pega o rolo, dá um rolo para ele de Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E ele começa a falar para trazer vista ao cego, para libertar os oprimidos, os cativos. E ele vai falando ali e ele termina assim: e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, na primeira vinda, ele vem anunciar o ano aceitável do Senhor. O que era o ano aceitável do Senhor? O jubileu. O jubileu era: os escravos eram libertos. Ok? E, além dos escravos serem libertos, as dívidas eram perdoadas. Olha só. Então ele veio anunciar o jubileu. Só que o pessoal ficou bravo com ele. Por quê? Porque ele não leu o resto do texto. E qual era o resto do texto? O dia da vingança do Senhor. Ele fala: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor, o jubileu, perdão de pecados, libertação dos escravos, perdão das dívidas. Mas na sequência do texto era o dia da vingança, só que ele não diz sobre o dia da vingança. Por quê? Porque o dia da vingança é a segunda vinda. Então, essa primeira vinda foi para perdoar os pecados, para nos justificar, mas na segunda vinda é o dia da vingança, é o dia da justiça. E essa palavra vingança para a gente é muito ruim. Por quê? Porque nós somos pecadores, a gente não sabe fazer a vingança. Agora, o Deus perfeito e justo sabe a justa medida da vingança. Tanto que ele diz: a vingança é minha. Então, hoje, gente, onde nós estamos vivendo na história? Aqui, olha. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. O que é aqui? Entre a primeira vinda e a segunda vinda. E a pergunta é: que estilo de vida que nós temos que ter aqui? Ok? Que a gente já pode experimentar o céu na terra, mas estamos aguardando isso acontecer em plenitude com a vinda de Cristo, a vinda de Jesus para reinar sobre toda a terra. Então, qual é o desafio, gente? A partir de agora, você lê a Bíblia com esse panorama em mente. Então, vamos lá. Para a gente resumir, para a gente encerrar nossa live de hoje. Qual é a mensagem da Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Deus quer habitar entre nós. A Bíblia começa em Gênesis com Deus habitando entre nós em um jardim. E ela termina em Apocalipse com Deus habitando entre nós na Nova Jerusalém. Então, anotar aqui, ó, Nova Jerusalém. Ok? Então, a Bíblia é como que Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem pecou, mas ele tinha um plano de redenção para o planeta todo, e ele vai redimir todas as coisas, a natureza, a gente, tudo. Ele vai redimir tudo. Ele chama de novos céus, nova terra, nova criatura, e ele vai vir habitar entre nós. Vai ser Jesus reinando em toda a terra por 1000 anos, depois entregando o reino para o Pai, e o Pai reinando eternamente entre nós, meu irmão. Essa é a história
da Bíblia. Então, quando eu vou ler Gênesis, eu leio a partir disso. Quando eu vou ler Êxodo, eu leio a partir disso. Quando eu vou ler os profetas, eu vejo eles profetizando isso. Quando eu vou ler os evangelhos, é com isso em mente. Quando eu leio as cartas, Atos, a igreja sendo inaugurada, é com isso daqui em mente que nós vamos ler. Quando você lê Apocalipse, é com isso em mente. Então, é como... Eu não sei se você lembra daquele filme, O Sexto Sentido, né? É um filme antigo, talvez muitos nem se lembrem ou não assistiram, mas é um filme, eu vou dar um spoiler aqui, ok? Que o menino vê gente morta. E o personagem, um dos personagens principais, você descobre no final, ele fica interagindo com o menino o tempo todo, e você descobre no final do filme que aquele homem estava morto também. Então o filme inteiro dá a impressão que ele está vivo, porque o menino vê ele, só que o menino vê gente morta. Então você descobre no final do filme que o cara estava morto. Só que quando, eu não sei se você fez essa experiência, de voltar e ver o filme de novo. Quando você vê o filme sabendo do final, sabendo da história, você começa a reparar, olha só, ele estava ali na sala, mas ninguém olha para ele, porque só o menino vê ele. Só que no início você não repara nisso, porque você não sabe a história toda. Então, você vai vendo as cenas e agora tudo faz sentido, olha. Agora dá para perceber que ele estava morto. Tinha dicas o tempo todo que ele estava morto, que aquele cara ninguém mais via ele. Então, o que eu estou dizendo para você? Agora você vai ler a Bíblia a partir do plano todo. Você sabe o fim. Ele esmaga a cabeça da serpente. Ele destrói a Babilônia. E vem agora com a Nova Jerusalém. Então, você sabe a história toda. Então, você vai ler as partes e estudar as partes à luz do enredo todo. À luz do plano todo. É claro que agora tem um monte de detalhes aqui no Abraão, no Isaac, no Jacó, em José, em Moisés, em Davi, e as profecias de Isaías, e como que Daniel profetiza sobre o fim. Tem um monte de detalhe maravilhoso que, como eu disse na última aula, é para a gente gastar a vida inteira meditando e aprendendo. É esse quebra-cabeça de 100 mil peças, entendeu? Que todo dia Deus nos dá uma peça, a gente vai encaixando e enxergando. Mas aqui Deus está deixando a gente olhar para a caixa do quebra-cabeça. Olha aqui qual é a figura, ok? Que você vai gastar a sua vida montando. E cada dia tendo muito prazer em aprender mais e mais sobre aquilo que Deus vai revelando para a gente. Para quê, Douglas? Para que você entenda qual é o seu papel nesse plano todo. Para que você entenda por que Ele te salvou, por que Ele te justificou, para te inserir na história dele e te deixar participar do que Ele está fazendo, te deixar participar da redenção de todas as coisas. Essa live, sabe por quê que eu estou fazendo essa live? Porque essa live se encaixa aqui, ó, nesse momento da história aqui, ó. Nós estamos aqui porque eu estou aqui ensinando as pessoas a ler a Bíblia aqui, ó, porque essas pessoas vão compreender a missão delas, as pessoas vão ser salvas e essas pessoas vão fazer isso e isso e isso até que Ele volte. É para você ser inserido na história de Deus. Esse é o panorama geral. Eu espero que isso te empolgue como empolga a gente aqui, como gera um uau dentro de nós entender isso aqui. Então, resumindo o que eu queria que você entendesse hoje aqui. Não dá pra gente ficar olhando somente para pedaços sem olhar para o todo, ok? Amanhã eu vou ter um convidado especial, Ângelo Basso, vai estar com a gente aqui. E por que eu chamei o Ângelo? Porque eu quero que ele fale, e o Ângelo é um estudioso de escatologia, fim dos tempos, e um estudioso da palavra, eu quero que ele fale um pouco como é que é a experiência dele de interpretar as Escrituras e como que ele interpreta a partir do todo. Eu quero que ele reforce tudo isso junto com a gente, ok? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pegar esse PDF e eu vou colocar lá no nosso grupo no Telegram. Então você tem que entrar no grupo Telegram, cara. Eu vou repetir, instala o aplicativo aí, pelo amor de Deus, só para você estar no grupo do Telegram lá. O link tá na bio aqui do Instagram do Dizascope. Tem um link lá, se você clicar, você já cai no grupo. Eu vou colocar isso, vou colocar os links que o Hernandes Dias Lopes falou e amanhã eu coloco o link da live lá. Eu estou subindo elas no YouTube e coloco lá só para a galera do grupo, ok? E tá a live de ontem lá também, todo o material de ontem já está lá. Quando você entra, você já tem acesso
a tudo lá. Daqui a pouco eu vou sortear esse livro. Como ler a Bíblia livro a livro. Como que eu faço para ganhar, Douglas? Você vai no último post do Jesuscope e você vai comentar achamos o livro, hashtag achamos o livro, e vai marcar alguém. Você pode comentar várias vezes com pessoas diferentes, ok? Quando duplica, ele não considera, se fizer igual, então comenta com um monte de gente diferente e você vai ter mais chance de concorrer. 11h30 eu coloco no grupo do Telegram quem ganhou. Combinado? E eu vou mandar para você esse livro, Como Ler a Bíblia livro a livro, ok? Então eu vou sortear esse aqui. Você vai daqui a pouco, não faz agora, você vai sair, vai lá. Você tem até 11h30 para você comentar lá. E aí eu sorteio para todos nós. Eu vou abrir agora uns minutinhos para a gente fazer perguntas, ok? Então eu vou liberar os comentários aqui para vocês poderem fazer perguntas. Amanhã nós estamos de volta às 10 da noite aqui, então não perde, ok? Vamos lá. Os comentários estão abertos aí. Fala um pouco aí também do que Deus ministrou seu coração nessa live. 11h30 a gente também vai colocar um post aqui no Jesuscope para você comentar o que mais mexeu com você nessa conversa com o Hernandes Dias Lopes e no nosso estudo da aula 2 aqui, ok? Então você comenta lá. Vamos lá, pode mandar sua pergunta aí. Nós vamos gastar mais uns minutinhos respondendo perguntas antes da gente encerrar a nossa live de hoje. Que dúvida que você tem? Aí, tô vendo aqui. Sou Valentim, tá na área aqui. Tiago Pereira tá junto com a gente. A Val, né, acompanhando. Esse livro, onde está disponível para comprar? Eu acho que tem lá no Jesuscope, ok? Como ler a Bíblia livro a livro. Outro livro que eu indico para vocês que estão com fome é o Entendes o que Lês. Entendes o que Lês também está disponível lá. Ok? E o Entendes o que Lês está com frete grátis, se você quiser, especialmente para nossa jornada, ok? Mano, foi surreal. Valeu, Jonas. Todo dia é dia de dormir de boca aberta com a live. Muito bom. Valeu, Thay Cristina. O plano prefeito, ilustração do quebra-cabeça é show. Vamos lá. Coloca no grupo o nome dos livros que serão sorteados. Eu vou dar uma palhinha do livro que eu vou sortear amanhã. Está preparado? Meu irmão, você não pode perder amanhã. Olha o livro que eu vou sortear amanhã. Isso aqui não é um livro, meu irmão. Isso aqui é o comentário bíblico do MacArthur. Eu vou sortear amanhã e vou mandar para quem ganhar. Não perde por nada, porque é só para quem está na live. É isso aqui que eu vou sortear amanhã para vocês da Thomas Nelson, ok? Thomas Nelson nem deu para nem tá patrocinando, ele devia ter pedido um patrocínio. A minha mãe aqui, oi mãe. Gostei da dica de ler o livro várias vezes que o Hernandes Dias Lopes deu. Até o final vai estar frete grátis? Não, só durante a jornada e a gente tem só uns 90 lá no estoque, então corre lá se você quer. Vamos lá. Tem alguma pergunta, gente? Se tiver alguma pergunta... Quando você lê a Bíblia de forma corrida, você cruza referências? Sempre fico confusa com isso. Sim, eu vou lendo e quando eu vou lendo, eu vou lembrando de coisas que outros livros disseram, aí eu abro lá e dou uma olhada e volto e tal. Então, sim, e é legal ler de forma corrida para isso, para você ir ligando os pontos aí. Faz um kit com todos esses livros. Uma boa ideia. Eu comecei hoje, sei que não for por acaso. Andréia, verdade, você não está aqui por acaso. E se você perdeu a última aula, que foi a 1, vai lá no grupo Telegram que o link está lá, dá para você assistir a aula 1. O Eric, que está aqui do meu lado, acabou de fazer um comentário. Meu pai! Algumas histórias bíblicas são simbólicas, por exemplo, o Vale dos Ossos Secos. A Bíblia tem esse aspecto profético e histórico. Então é necessário entender na história o que quer dizer aquilo, lembra? Historicamente, o que o autor quis dizer, mas também pedir para o Espírito Santo nos fazer entender qual é o caráter profético dessa passagem. Mas nós vamos ver isso aqui nas próximas aulas, vai ser demais. Tem gente falando que eu tenho esse livro, que é demais. O meditar na palavra segue a mesma linha da leitura? Ótima pergunta, Celso. A Bíblia, o meditar na Bíblia é diferente da meditação oriental. A meditação oriental fala muito sobre esvaziar a mente, mas também é diferente do simplesmente ler.
que é meditar nas Escrituras? Isso que é muito legal, cara. Meditar é você falar com a sua alma sobre a palavra de Deus. Então lembra de Davi meditando ali em Salmos? Ele diz assim, aquieta-te, ó minha alma. O que ele está fazendo? Ele está meditando. Ele está falando para a alma dele sobre a palavra. A palavra está mandando a gente confiar em Deus, a gente não ficar ansioso. Então ele está falando para a alma dele da palavra. Então qual é uma dica? Você lê a Bíblia, estuda ela, e aquele entendimento agora você começa a falar com o Douglas sobre esse entendimento. Douglas, por que você está ansioso? A Bíblia diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes apresente para o seu pai, com súplicas e ações de graças, tudo que está acontecendo. Então, eu vou falando para minha alma sobre a palavra. Isso que é meditar na palavra. Isso é muito importante. O que você acha de ler a Bíblia em um ano? É o que a gente está fazendo aqui com a igreja. É muito legal. Se você conseguir, em algum momento da sua vida, ler mais do que o de um ano, né? Então, ler em 6 meses, isso é muito bom, porque você vai ter um panorama melhor das Escrituras, né? Como participar do sorteio? Então, a gente está sorteando esse livro, Como Ler a Bíblia, livro a livro, e é só você deixar um comentário no último post do Jesuscope, ok? Você vai entrar lá no último post, vai deixar achamos o livro e marcar uma pessoa lá, ok? Um arroba de alguém. 11h30 a gente sorteia e eu vou falar lá no grupo do Telegram quem ganhou, beleza? O link para o Telegram tá na bio, ok? Gente, é isso. Obrigado por esse tempo juntos aqui. Achamos o livro, estudando a Bíblia. Hoje tivemos Hernandes Dias Lopes. Se você perdeu, eu vou deixar lá no Telegram, ok? O link dessa live completa lá. Tem a número 1 lá também. E amanhã, 10 da noite, a gente está juntos aqui. E a gente vai aprender amanhã, presta atenção, a estudar as cartas. Como que estuda as epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Como que interpreta as cartas? É o que a gente vai aprender amanhã juntos aqui. Eu estou muito animado, então eu espero vocês amanhã. Valeu, Deus abençoe vocês.